Bem-vindos a mais um debate-papo. Hoje, com a presença do pastor Osias, nosso grande amigo. Estamos só esperando que o pastor Osias possa entrar e assim estaremos convidando. A proposta do debate-papo é ser esta conversa entre amigos, sempre de assuntos relevantes e falando de uma forma edificante. Então vamos aqui estar convidando o pastor Osias conosco desse momento especial. Já está? Ok. E aí, tudo bem? Tranquilo. Tudo bem, tudo bem. Né? Estamos aí no Ano Novo, as pessoas falam Ano Novo, vida nova, né, Osias? Mas eu te pergunto uma coisa, vida nova com hábitos velhos é ano novo mesmo? Aí não adiantou nada, né? Você ficar plantando sempre as mesmas sementes, querendo esperar um fruto diferente, isso aí é insensatez, né? Então, se você quer um fruto diferente, você tem que plantar uma nova semente. Essa semente é Jesus, não tem outro jeito. Sem Jesus não dá. Vamos começar o primeiro dia útil do ano hoje, Jesus no centro de tudo. Amém, amém, amém. Jesus no centro de tudo. Sem Jesus, como você disse, não dá de jeito algum. Ou como diz o interiorano, de jeito maneira. É isso aí. Ele mesmo falou, né? Jesus mesmo falou, né? Sem mim nada podeis fazer. E, Osias, me diz uma coisa. Muitas pessoas, elas falam do ano novo, mas poucas pessoas têm uma coisa para o ano que for, um planejamento, alvos, objetivos, aonde elas desejam chegar. Eu sei que existem circunstâncias e circunstâncias, como foi o ano de 2020, que foi um ano atípico em todos os sentidos. Totalmente. Mas você que de formação é engenheiro, você que está acostumado a seguir um projeto, um plano, uma construção com uma planta, né? É tão importante assim fazer planejamento ou será que a pessoa tem que ir no... Vamos ver no que dá? Eu gosto de uma piada, Luiz, que o rapaz entrou no elevador. Sim. E o assessorista perguntou, qual o andar que o senhor vai? Aí ele falou assim, tanto faz, eu já errei de prédio. Então, o que acontece? Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho vai te levar para lá. Aí você vai querer viver ao acaso, né? Como diz aí o pessoal na gíria aí, de agarra, né? Vai querer viver de agarra? É. Né? Deixa as coisas acontecer? Então, não. Nós temos realmente que planejar. A Bíblia fala isso, né? Nós temos que planejar o trabalho e trabalhar o plano. Então, dessa maneira, nós vamos conseguir encontrar metas, né? Hoje em dia, o que mais existe por aí é pessoas nessas redes sociais aí, incentivando, dando uma de mentoria aí, de coaching, né? Fazendo as pessoas, né? Saia do normal, né? Vamos agir e tal, da tua zona de conforto. Isso é o que mais tem isso. Você não precisa disso, né? O que você precisa saber é para onde você está indo, né? O que é que você quer? Que fruto você quer colher? Então, vamos plantar a semente certa. É igual a camisa aqui, né? Se eu erro o primeiro botão aqui, quando chegar aqui na frente, ela vai estar toda torta. Exato. Então, eu tenho que ir lá no primeiro botão e tem que ver se está tudo certinho para depois continuar fazendo. Nossa vida é assim. A gente, às vezes, é por isso que a Bíblia fala assim, ó, olha para onde você caiu, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras.
Então, nós sempre, e a virada do ano, não tem época melhor para você fazer isso. Olha para onde você caiu, né? Arrependa-te e volta à prática das boas obras, ou seja, vamos construir algo, né, que o Senhor realmente colocou no nosso coração. O que é que Deus quer, né? E o momento de ouvir Deus para o ano é agora, nessa época, né? Todos nós temos que ter essa prática. Eu tenho sempre essa prática aqui, né, de chegar no começo do ano e traçar os meus alvos para o ano, pessoalmente, pelo menos para o ano, para aí a gente ir conquistando as coisas, né? Não, e possivelmente é uma boa prática até anotar essas coisas, porque Claro. você chegando no final do ano, você vai ver o que você alcançou e o que você não alcançou. Você falou sobre isso de mentorear, que está muito na moda, realmente, essa questão de mentorear as pessoas. Mas, por vezes, existem mentores e mentores, né? Existe, como disse, existem líderes e existem chefes. Existem Exatamente. pessoas que apenas dizem, faça, e existem pessoas que realmente te fazem fazer, elas te afetam, né? Elas te influenciam. Eu fico pensando, nós estamos tendo mais líderes ou mais chefes atualmente, especialmente dentro da igreja? Uma das coisas que todo mundo tem que fazer, o que me preocupa muito com essa tua fala aí, o que me preocupa muito é a onda de desigrejados que tem por aí, né? As pessoas ficam procurando a igreja perfeita, ficam procurando a igreja, só que elas não querem ser pastoreadas. Então, o que acontece? Elas chegam, né, numa congregação e elas querem que ninguém toque na vida delas. O pastor lá, a gente sabe, né? Toma tantos anos, né? 40 anos, eu brinco nessa brincadeira, você também aí, pastoreando. A gente sabe a diferença de pastorear para torear, né? Quando você está toreando, lidando com todos, você vai tomar chifrada à beça. E hoje em dia está assim, as pessoas estão intocáveis. As pessoas estão cheias de nome-toques, né? Então, essa época é uma época também para vocês todos aí definirem no coração de vocês, poxa, eu vou continuar vivendo a minha vida sozinho, independente, ou eu vou me cercar de mentores. Eu acho que um grande alvo para esse ano é você saber quem são realmente as tuas amizades. Nós, por exemplo, né, Luiz, quantos anos somos amigos, né? Já mais de 20, já mais de 30, né? Então, resultado, quem são as pessoas que a gente quer ao nosso lado? Quem são as pessoas que a gente quer nas nossas redes sociais? Quem são aquelas pessoas que vão nos encorajar, que vão nos impulsionar para cima, que vão nos fazer produzir bons frutos, que vão tratar da nossa vida, vão falar a verdade em amor, né, sem nome-toques. Então, é dessas pessoas que eu quero estar cercado. Então, até então, você tem que escolher, né, quem é que vai cuidar da sua vida e quem é que vai ser aquele fórum de conselheiros que você vai procurar para que você seja tratado. Então, é assim que eu faço, mesmo como pastor. Eu tenho dentro da congregação pessoas que eu me aconselho, e eu tenho aqui, como o Aloysio, por exemplo, e outros pastores que a gente relaciona, tá? Que a gente está sempre junto e a gente sabe que a gente pode abrir o coração a hora que quiser, que não vai estar sendo pesado, mas que a pessoa realmente está se importando e quer saber como é que você está. Numa época atual aí de tantos suicídios, de tanto problema de depressão, de doença de pânico, doença da alma de uma forma geral, bipolarismo, a gente sabe que você não pode ficar sozinho. Porque se você tá sozinho, você tende, tá, a cair nesse meio aí que está o mundo te puxando para esses problemas da alma. Então, o que você precisa fazer? Você comece o ano selecionando as pessoas que você quer no seu relacionamento. Tá? E não escolha o local. Deixa Deus escolher o local onde você vai reunir e quem vai cuidar de você, para que você realmente possa ser tocado e não fique cheio de milindres, né? Cheio de traumas, cheio de tabus. Tá? Nós temos que o quê? Nós temos que ter um coração rendido ao pastoreio, Luísio. É isso que eu oro para Deus. Deus, me dá um coração rendido ao pastoreio, para quando eu chegar para o Luísio, ele for pastorear a minha vida, eu receber o que ele está falando. Então cerque-se de pessoas que vão cuidar da tua vida, que vão tratar você sem milindres.
Isso que você está falando me faz lembrar uma situação. Eu sempre digo isso. Todo mundo quer, pelo menos as pessoas que realmente amam a Jesus, todo mundo quer o bom pastor. O bom pastor todo mundo quer, que é Jesus. Mas o problema é que o bom pastor tem um rebanho que não é bom como ele. Não é tão bom assim. E ninguém vai ser pastoreado pelo bom pastor se não fizer parte do rebanho que não é tão bom quanto o bom pastor. Uma outra coisa é que Jesus disse assim, que nos enviava como cordeiro para o meio de lobos. E sejam prudentes. Foi o que Jesus disse, prudentes como as serpentes, simples como as pombas. E eu fico pensando na prudência de um cordeiro, na prudência de uma ovelha. A prudência de um cordeiro, a prudência de uma ovelha, a primeira coisa é ficar perto do pastor. Quanto mais perto do pastor, mais seguro. A segunda coisa é não sair do rebanho. Exatamente. Porque ovelha fora do rebanho é presa em potencial. Exatamente. Luiz, olha só. Quando a Bíblia fala sobre o corpo, tá? Ali, aí fala que Jesus é o cabeça. Tem muita gente que imagina que Jesus é daqui para cima, o cabeça, e daqui para baixo é o corpo, somos nós. Aí parece aquele monstro sem cabeça que vem o cabeça, né? Mas quando fala sobre o corpo lá em 1 Coríntios, ela fala do olho, fala da boca. Então está falando de coisas que estão aqui. Então, na realidade, tá? O corpo é isso tudo aqui. Tá? O corpo é isso tudo aqui. E o que é Jesus ser o cabeça? O cabeça é esse centro invisível de controle que a gente tem dentro de nós. Que, ó, manda mexer meu dedinho aqui, ó. Eu mexi. Lógico. Tá? Então, quer dizer, esse é Jesus em nós. Agora, Jesus nunca pode atuar em alguém fora do corpo. Se você está desigrejado aí, achando que não precisa de liderança, que não precisa de pastor, tá? Se você está aí com essas mentiras que o diabo vem trazendo aí nesses últimos anos, tá? Você tá muito enganado, porque Jesus não vai voltar para pessoas individuais, longe do corpo. Né? Jesus vai voltar para o corpo, para a noiva dele, para a igreja. E a igreja somos nós, o corpo de Cristo, controlado por esse sensor que você tem aqui, ó. Jesus, ó, ele vai o quê? Fazendo, ó, o olho vai piscar, ó. A boca vai abrir. Então, deixa Jesus governar. Mas tem o olho, tem a boca, tem a mão, tem o pé. Ninguém é mais importante que ninguém. Todos são prioridade. Então, submeta-se ao corpo. Tenha um coração rendido ao pastoreio pelo corpo. E deixe, então, Jesus fazer a parte dele. Agora, não pode ser um corpo mutilado. E você não pode... Se eu pego o meu dedinho aqui, eu arranco ele fora e deixo ele no canto aqui, ele vai necrosar. Ele vai apodrecer. Então, se você está me ouvindo hoje aí e você não está fazendo parte do corpo de Cristo, comece o ano, tá? Ore para Deus, que a Bíblia fala, Deus coloca o membro onde Ele quer. Fala, Senhor, onde é que eu posso reunir para ser corpo, para formar corpo e para ser tratado na minha vida, para ser pastoreado, para ter esse coração rendido ao pastoreio. Então, esse é o meu conselho para você hoje. E, Osias, me diz uma coisa, dentro dessa ideia de corpo, eu acho que, por vezes, nós consideramos, por causa da vida, por causa da vida da igreja, da nossa vida de forma geral, algumas coisas muito naturais que, biblicamente, não são naturais ao corpo. Como, por exemplo, a divisão do corpo. Que qualquer divisão no meu corpo, no teu corpo, qualquer corte, é uma agressão ao corpo. É uma agressão, ainda que seja necessário, uma cirurgia e tudo mais, não deixa de ser algo agressivo. Não é uma agressão, mas é agressivo.
né? Não tem uma maldade, inclusive tem um princípio bom, né? Mas não deixa de haver, até mesmo tem o traumatismo depois da cirurgia, a pessoa sente dor, sente incômodos. Não, quem amputa a perna, depois fica sentindo a perna como se fosse fantasma, né? O membro fantasma, que se chama, né? O membro fantasma, você chega a sentir dor. Sente. Eu já vi certo isso, pessoas conhecidas, entendeu? Luísa, olha só, sobre essa questão dessa divisão que você está falando aí, eu gosto muito do exemplo de Salomão, o rei Salomão. Porque o que aconteceu? Duas mulheres tiveram filhos. Aí, de noite, uma dormiu e amassou o filho morreu. Aí, o que ela fez? Ela foi, pegou da outra o bebê e colocou o morto lá com o outro e ficou com o bebê. Quando a outra mulher acordou e viu a criança morta, falou, não, esse não é o meu filho, trocaram. Né? E fizeram toda aquela questão. Não, a mulher que tomou o filho falava que era dela e a mulher que sabia que aquele outro vivo era o filho dela, ficou aquela discussão e levaram, então, a questão para o rei Salomão. Aí o rei Salomão, na sua sabedoria, né, o que ele fez? Ele falou assim, me dá a criança aqui, eu vou dividir ela no meio e vou dar metade para uma e metade para outra. Aí a mulher que não era mãe falou, fechou, tá bom então. Aí a outra lá, que sabia que era a mãe, que aquela criança era o filho dela, falou o quê? Não, tá bom, deixa com ela então. Não divide. Então, queridos, quando você estiver diante da divisão, sabe o que você faz? Fica com quem não dividiu. Foi o que Salomão fez. Salomão pegou a criança e falou assim, não, tá aqui, ó. Ele é seu filho, tome ele por inteiro. Porque só uma mãe poderia ter aquilo. Então, somente quem tem a revelação da igreja, quem tem a revelação de Cristo, é que vai brigar, tá, pela unidade da igreja e para que não haja divisão. Então, se você está no meio de uma confusão e houve uma divisão aí onde você está, sabe o que você faz? Fica com quem não dividiu. Não acompanha quem dividiu. Porque esse é o princípio, né? E você falou inteiro. Aí entramos numa outra situação. Integridade. Integridade. Se manter tudo inteiro. Às vezes nós temos uma ideia de integridade só relacionada com honestidade, com uma fidelidade, até uma lealdade, que são virtudes maravilhosas. Mas essa integridade, a integridade do corpo, a integridade de uma amizade, a integridade de uma família, não é só agir de uma forma honesta, mas é manter essa coesão, vamos chamar assim, a inteireza, né? A inteireza. Aquele que não divide a casa. Até mesmo a Bíblia nos fala, não foi outro senão Jesus. A casa dividida contra si não subsistirá. Ou seja, uma das formas de destruir uma casa é dividi-la contra si mesma. Né? A divisão é destruidora. Ela é destruidora nesse aspecto em particular que a gente está falando. E eu gosto do que fala Agostinho, Santo Agostinho, na Confissões de Santo Agostinho, ele diz assim, na realidade, todos nós somos fadados à destruição, ao fracasso, porque todos nós somos uma casa dividida. Todos nós temos várias vontades dentro de nós, algumas delas até contrárias. Eu quero e não quero, eu posso, não posso, e nós ficamos divididos. E só quando Cristo entra é que uma vontade única é estabelecida. Exatamente. E aí você não é mais uma casa dividida. Exatamente. Quando a gente quer viver a nossa vida independente, né, baseado no nosso egoísmo, no nosso eu, né, a coisa fica tudo muito mais fácil, porque a gente trata as outras pessoas todas de uma forma não íntegra, né? De uma forma não inteira, né? De uma forma dividida.
Então, quando a gente entende que nós precisamos viver como um corpo em unidade, nós vamos ter que aprender a lidar com isso, com essa tal de integridade. Porque aí dentro dessa integridade, Luiz, está envolvendo aí o amor, tá? O preferir acima de tudo, né? Em honra, tá? O servir e não querer ser servido, está incluído nisso aí. O perdoar está incluído nisso aí. Tá? Então, todas essas coisas, né? A lealdade, a fidelidade, né? O falando a verdade em amor. Em outras palavras, a missão da nossa vida é ser como Jesus em tudo, né? Então, se nós aprendemos a ser como Jesus, a gente vai aprender a viver em unidade e em integridade e não dividindo, né? Porque aí a gente vai querer o bem do outro mais do que o nosso próprio bem. Então, dessa maneira, quando nós fizermos alguma coisa, não é para querer ser reconhecido, por exemplo. A gente fica querendo lidar com esse negócio de elogio, de reconhecimento. A gente não sabe lidar com esse negócio. Deixa a glória com Jesus. Tá? Vamos nos sujeitar. Tá? Vamos aprender o quê? A pagar o mal com o bem, a sofrer o dano, a sofrer a injustiça. Tudo isso que Jesus nos ensinou. Esse é o caminho, queridos, da unidade. Esse é o caminho do corpo de Cristo sendo formado, tá? No Rio de Janeiro, na cidade, onde você estiver aí. Uhum. Eu já vi que a minha filha está aí, ó. A Nicole está aí, lá de Boston, lá, né? Está em Boston, lá em Leominster, Massachusetts, passando frio lá com a minha netinha. E eu sem poder ver, Luiz, porque está fechada a fronteira, Luiz. Está tudo fechado, né, rapaz? Tudo é canto. E onde você estiver no mundo, tá? Forma corpo. Deixa Cristo governar aquele centro de comando invisível. Deixa ele controlar o corpo. E você seja parte do corpo. Você querer ser o mais importante, o mais notável. Tá? Realmente coloca isso. Então, integridade é isso. Integridade, como a Luísa falou, é ser inteiro. É ser fiel. É ser leal. É servir sem querer ser servido. Amar sem querer nada em troca. Aquele amor incondicional que nós aprendemos com o Senhor, que deu a sua vida por nós. Então, é dessa maneira que a gente vai aprender que tem muito que caminhar ainda, queridos, para a gente ser o que Jesus quer que sejamos como igreja. Com a nossa própria vida individual, tem muito que caminhar. Então, vamos aprender esse negócio. Vamos para a palavra de Deus, vamos aprender, vamos ler a palavra, vamos praticar a palavra e vamos estar uns com os outros, sem interesses pessoais acima de mais nada, deixando o Senhor governar nossas vidas. O evangelho do reino é o evangelho que estabelece o governo de Cristo em nossas vidas. Então, é ele que manda, é o fim do eu, é o fim da independência. É dessa maneira que o evangelho vai funcionar na tua vida. Senão, não vai funcionar. Aí você vai ficar reclamando, poxa, que Deus é esse que me falaram? Que Deus é esse? Eu não estou vendo. Então, viva o evangelho do reino na sua integridade, que aí você vai ver as coisas funcionando. Isso que você falou vamos dizer, o evangelho do eu e o evangelho do nós, né? A vida cristã do eu e a vida cristã do nós. Uma coisa que me chama a atenção, muita atenção, é quando os discípulos falam com Jesus, ensinam-nos a orar, e Jesus fala com eles, ok, vocês vão orar assim, Pai nosso. E ele diz, perdoa as nossas, dá-nos o nosso pão, e assim por diante. Então, é interessante que Jesus ensinou a conjugar a oração na primeira pessoa do plural, não na primeira pessoa do singular. E a gente ora muito, meu Pai. Dá não, e pior, o meu. E pior, a gente canta muito assim, entendeu? A maioria que está cantando por aí é isso. É eu para cá, eu para lá, é para mim, tá? Senhor, né? Eu quero, né? Exigindo coisa de Deus. É um louvor que eu não entendo, eu não chamo nem de louvor. Não, digamos assim, não fazendo eu chamo de evangelho, crítica, não é o evangelho. A alguns hinos, né? Evangelho, né? Porque tem hino que já começa eu. É o evangelho orientado ao homem, não o evangelho orientado a Deus.
A gente sente falta desses hinos que, vamos dizer, como nós estamos falando, não estamos criticando, não estamos dizendo que o bom é o antigo. Não é essa uma questão. Mas a verdade é que há um espírito, né, Osiris? Há uma mentalidade até. E é interessante você ver certos hinos mesmo, hinos antigos, como o bom pastor buscou-me. É todo voltado para ele, né? Exatamente. É todo voltado para ele. Centro, eu no centro, não pode. Jesus tem que ficar no centro. Eu acho que, por exemplo, um grande exemplo disso é o nosso amigo Asaf Borba. Os hinos do Asaf são extremamente de adoração. Exatamente. Ou seja, estão voltados para Deus, para o Senhor. Você falou isso, e eu te pergunto uma coisa. Nós, na igreja, você não sente, às vezes, que está faltando até falar o nome Jesus? Jesus parece que saiu de moda. Mas se não tem, rapaz, eu sou daqueles cri-cri, sabe? Cri-cri. Eu não deixo passar, não. Porque, Luiz, olha só, você imagina, cara, o povo de Israel preso lá na Babilônia, escravo na Babilônia. Sabe o que eles falavam? Eles tinham liberdade lá de fazer tudo, Luiz. Eles tinham liberdade lá na Babilônia de fazer os cultos dele, de cantar as músicas dele. Mas aquela coisa era sem graça nenhuma. Eles falavam o quê? Assim, como é que eu vou ficar cantando as canções aqui de Sião numa terra estranha? Lembra do Salmo que fala? Sim. Era uma coisa totalmente sem graça. Por quê? Porque eles tinham lá todo o culto, todo o ritual deles, mas não tinham o altar. E estavam longe de Jerusalém. Então, hoje em dia, o que é que eu vejo? Tá? Que existe muitos encontros, muitos cultos aí que são celebrados em vários lugares, que nada mais é do que o quê? Rituais, tá? Sem o altar, sem Jesus. Então, por isso aí não tem mais no cântico a palavra Jesus. Né? Jesus, tu ou mesmo você diz um ritual, mas para que as pessoas até entendam, ritual necessariamente não é uma coisa chata. Não, a gente você sabe pode ter um ritual festivo, né? Exatamente. Alegre. Não, olha só, as pessoas hoje em dia já sabem como fazer um culto. Né? Já sabem que tem que cantar uns cânticos, aí depois vai ter algumas palavras proféticas, aí depois vai ter lá o irmão ministrando, aí depois os anúncios e tal, aquela coisa, o pessoal já costuma fazer. Então, a gente corre o risco de passar um encontro, 2, 3 horas dentro de um culto, sem a presença de Cristo. É uma coisa muito triste. Tá? Os cânticos só autoajuda, né? Então, quer dizer, a gente fica sem a presença de Jesus. A gente precisa primeiro construir o altar, reconstruir o altar na nossa vida, exaltar o nome de Jesus. Nós estamos ali para isso. A congregação está junto ali, tá? Quando tiver, domingo, quarta-feira, o que for. Para quê? Para exaltar o nome de Jesus junto. Sem isso não tem objetivo nenhum. Não é para você, eu estou tão vazio, eu vou lá para me encher, para passar o resto da semana. Não é isso o objetivo. O objetivo é exaltar Jesus. E exaltando Jesus, é óbvio, evidente, que você vai ser cheio. Que vem tudo. Você está falando algo bem importante, porque eu posso estar alimentando a minha alma, nutrindo a minha alma, sair me sentindo muito bem mesmo. É a minha alma. Mas eu não atendi o meu espírito. Exatamente, esse é o perigo. E é o que está acontecendo, infelizmente, é o que está acontecendo. Quer dizer, nós somos... Aí voltamos à integridade, ao inteiro. Você tem que ter uma coisa inteira. Corpo, alma, espírito. Não entrando nem na, digamos, na discussão de dicotomia, tricotomia, não entrando nessa discussão. Mas você tem que atender inteiramente a pessoa, a tua experiência, coloquemos em outra linguagem,
tem que ser uma experiência completa. Plena, plena. Eu gosto da palavra plena. Corpo, Muito alma boa. e espírito. Corpo, alma e espírito. Então, Davi falava que ele ordenava a alma dele que louvasse ao Senhor, né? Ele sabia distinguir amém. muito bem. Que não precisa daquele sentimento. Às vezes você está lá passando por vários problemas, aí você vai para um culto desse e começa a igreja a louvar junto, e você fala, não, eu não vou estar sendo sincero se eu louvar aqui, porque eu estou tanto cheio de problema. Faz igual Davi, ordena a minha alma para que louve ao Senhor. Você não vai estar sendo hipócrita, tá? Se você deixar os problemas lá fora, tá? E levantar as tuas mãos e se derramar na presença dele, que é para ele, não é para você. É para ele. Esse é o grande segredo, tá? Da vida da igreja, da vida do corpo. Tá? Exaltar Jesus, é colocar ele no centro. Davi, por vezes, parece estar até repreendendo a Davi, né? Ele diz, por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda não... É engraçado que a impressão que me dá, e que não é isso que aconteceu, porque Davi falou a Davi, né? Falou a sua própria alma. Mas a impressão que me dá, me colocando no lugar de Davi, é eu me olhando no espelho e dizendo, por que você está assim? Por que você está assim? O Davi sabia o que todos nós temos que saber, Luiz. Que quem é o meu maior inimigo? Eu mesmo. Entendeu? O meu maior inimigo sou eu mesmo. O Ivan Baker, lá na Argentina, ele falava assim, né? Você falava assim, poxa, Ivan, que palavra tremenda hoje. Ele, rapaz, por que você vive elogiando meu inimigo, meu maior inimigo? Não faz isso não, porque se você elogiava ele, você estava elogiando o maior inimigo dele. Ele queria deixar isso bem né, para todo mundo entender. Bem claro, né? Bem claro. Poxa, principalmente que ele era um discipulador, né? Uhum. Ele era um discipulador, estava ensinando a todos que ali estavam. O John Piper, o grande John Piper, escritor, pregador, renomado, né? Renomado. John Piper, numa mensagem sobre uma pequena guerra, ele é interessantíssimo, porque ele diz assim, sabe o que falta na tua vida? É uma pequena guerra. É uma pequena guerra. E ele vai desenvolvendo a guerra espiritual. Ele diz, embora é uma verdade a nossa luta contra principados, potestades, poderes malignos, forças espirituais do mal, tudo isso é verdade. Mas essa não é a minha maior guerra, porque o maior inimigo de John Piper, aí ele diz, é John Piper. Né? O maior inimigo meu... Todo homem de Deus vai chegar uma época na sua caminhada que vai entender isso. Entendeu? Então, se eu consigo... E aí, Osias, eu te pergunto... Vitória. Tudo bem. Eu me conscientizo disso. Alguém pode estar nos ouvindo agora e diz assim, puxa, isso é verdade. Tá, e como é que eu venço esse cara? Porque aí também se diz uma coisa fantástica, né? Não há homem, por mais forte que seja mais forte do que a mais fraca das suas fraquezas. Então, como é que eu venço esse inimigo? Olha só, é engraçado que na Bíblia, né, tem muito lugar ali falando sobre a eleição, né? Então ele fala que Deus prepara uns para vaso de honra e outros para vaso de desonra. E a Bíblia fala que Deus se agradou de Jacó e se aborreceu de Esaú no ventre. Aí as pessoas ficam levando isso para um lado de uma predestinação de Deus e tal, aquele negócio todo. Mas aí quando você começa a questionar e perguntar para Deus que critério que ele vai usar para fazer um vaso de honra e um desonra, aí você vai ver que na Bíblia ensina o seguinte, que o critério que Deus usa para fazer um vaso de honra e um vaso de desonra é o nosso coração. Se o nosso coração é um coração obstinado, insistente, orgulhoso, soberbo, Deus vai tratar a gente como um vaso de desonra. Agora, se o nosso coração é um coração contrito, tá? É um coração quebrado diante de Deus, é um coração
Por exemplo, é a diferença de Deus com Sodoma e Gomorra e Deus com Nínive. Né? Sodoma e Gomorra não teve salvação. Agora, Nínive, o pessoal chorou e Deus foi e perdoou. E o Jonas ficou na bronca. Entendeu? Porque Deus perdoou. Mas por que Deus perdoou? Porque Deus, ele habita no mais alto e sublime trono, mas ele também habita com abatido de coração. Lá em cima é muito difícil chegar. Então eu vou querer ter o quê? Um coração quebrantado, um coração abatido. Então essa é a resposta para essa tua pergunta. Como é que um homem, né, que sabe que você é o teu próprio inimigo, como é que você vai vencer e vai anular esse inimigo que te atrapalha na caminhada do Senhor? Tenha um coração quebrantado, tenha um coração contrito diante de Deus. Um coração contrito, um coração quebrantado, é um coração que reconhece a sua situação de pecador. A mulher pecadora lá, ela chegou para Deus e sabia que era pecadora. Agora lá o publicano lá, estava lá em cima, e Deus foi e exaltou a pecadora e repreendeu o publicano. Por quê? Porque a pecadora conhecia a sua situação de pecado e isso fez com que ela recebesse o perdão de Deus. Então, você quer ser um vaso de honra para Deus? Tenha um coração quebrantado e não deixe o teu próprio eu, que é o teu pior inimigo, te dominar. Alimente-se no Espírito, tá? Para que Deus seja primeiro em você e centro em você, e não você mesmo o centro de tudo. Essa é a diferença de um religioso que eu coloco para um discípulo de Jesus. Porque o incrédulo, ele está no centro de tudo. O incrédulo está no centro, em volta dele tem trabalho, tem família, lazer. O religioso, ele continua no centro. E em volta dele, além do que o incrédulo coloca, ele bota a igreja, dízimo, Bíblia, louvor, adoração, oração, bota as coisas todas. Mas o discípulo de Jesus faz o quê? Sai do centro e deixa Jesus ficar no centro. Em volta de Jesus estão todas as coisas, inclusive ele mesmo. Então, esse é o segredo de nós vencermos a nós mesmos, que somos os nossos piores inimigos. Tá? É ter um coração quebrantado e contrito diante de Deus sempre. Amém, amém. Eu creio que foi John Wesley que dizia: o inferno está cheio de gente que achava que merecia o céu. E o céu só tem pessoas que tinham certeza que mereciam o inferno. Ou muito seja, bom, é. Não, é muito boa mesmo. Muito boa. É a questão do quebrantamento. É a questão como você está falando, né? Você já ouviu falar sobre a multidão de perplexos? Sim, sim, sim. Lá naquele dia lá, vai ter lá uma fila no céu pequenininha, tá? Aí vai estar lá na porta assim, os salvos em Cristo, né? E vai ter uma fila grande escrito entrada para o inferno para os perdidos. Mas no meio dessa muvuca vai ter a multidão dos perplexos. Ou sabe por quê? Porque é a pessoa que achava que tinha que estar naquela filazinha lá para o céu e na realidade está aqui para o inferno. É por isso que lá Mateus 7 fala o quê? Senhor, Senhor, em teu nome nós pregamos, nós profetizamos, fizemos maravilha. E o Senhor fala o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, eu não vos conheço. Olha só. Que coisa, cara. O cara profetizava, o cara fazia milagres. E lá na hora, Jesus falou, não te conheço, não te conheço. Então, a multidão de perplexos. Então, ai de mim, se eu não me humilhar, não cair no pó e na cinza, e não reconhecer que eu sou pecador. E fazer exatamente isso aí. Né? Merecedor do inferno. Merecedor do inferno. Mas aí o Senhor, quando entende esse meu coração, ele vem, tá? E traz a salvação né? pela graça, mediante a fé, mas de uma forma que não é você que faz nada. É uma coisa tremenda demais. Não, é algo maravilhoso. Isso, a gente não está querendo dizer que não existam pessoas que sejam consagradas e maravilhosas até. Você conheceu, eu também conheci, o doutor Russell Shedd, que era da gente se sentir acabado do lado dele, porque aquele homem
era um santo andando sobre a terra, né? E o Samuel Doctoriano, Samuel Doctoriano. Você se lembra do que aconteceu? Lembra do hotel? Do hotel, eu e você com o Doctoriano, café da manhã, né, no Hotel Atlântico Copacabana, ele lá. E aí nós acompanhamos ele até o elevador. Abriu o elevador um alemão com uma prostituta, né? E os dois olharam Samuel, começaram a chorar com convicção de olhar o homem só. Ele vai, abraça um, abraça outro, falava alemão, né? Ele fala com os dois e tudo. E quando as portas estão se fechando, os dois dizem: eu aceito a Jesus como meu Salvador, fecha a porta. Nós dois nos olhamos e dizemos: nós não somos nem convertidos. A gente falou assim: o que é isso, gente? Que bom, esse homem só olha. Homens notáveis, né? Privilégio, né? Viver perto desses homens notáveis, isso é uma coisa tremenda demais. Não, isso é uma coisa que já está na glória, né? Já está com o Senhor, Samuel da glória, mas é o tal negócio. Aí surge uma outra pergunta. Em uma famosa mensagem de David Wilkerson, que ficou famosa mesmo, que Onde está o Deus de Elias? A mensagem dele é: onde estão os Elias de Deus? Onde estão os Elias? Exatamente. As pessoas onde está o Deus de Elias? Ele continua no mesmo lugar. Ti, né? As pessoas ficam assim para Deus: eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. Aí Deus fica: não, eu quero mais de ti. Eu já dei tudo, eu quero mais de ti, entendeu? Então sou eu que tenho que fazer mais, né? O Senhor já fez. A gente fica pensando assim, esses homens, você falou homens notáveis, homens maravilhosos, que estão na glória. Nós citamos vários aqui, né? Citamos que foram de um tempo não tão distante, outros mais recentes, Samuel Doctorian, Russell Shedd, David Wilkerson, que nós citamos aqui, todos eles já estão na glória. Agora Deus precisa do fulaninho, da fulaninha, do Beltrano, do Ciclano, que estão nos ouvindo, de mim, de você. Exatamente. Que a gente ocupe um lugar, né? Eu acho tão bonito na parábola do filho pródigo que ele teve que ocupar um lugar, né, na mesa do pai. E era um lugar de honra. E aquele lugar era dele, não era de mais de ninguém. Então, eu sempre digo assim, tem um lugar que é teu. Que é teu. Que não é de mais de ninguém, que você tem que ocupar. E quem te põe ali não é você. Você falou do David Wilkerson aí, Luísa. Eu conheci o Rick, né? O filho dele. Sim. Então, ele conta uma história muito, muito tremenda, que o David Wilkerson, numa época, ele era missionário numas ilhas. E essas ilhas tinham um senhor missionário que ele ia de helicóptero, ilha após ilha, para abastecer lá todo mundo, né? E ficava na casa desse missionário um tempo e tal. Daqui a pouco viajava para outro lugar e tal. E o Rick era menino, tá? O Rick era menino e esse piloto de helicóptero chegava lá e o Rick estava assim, deitado para dormir, ele botava a mão nas costas, ele disse que uma mão grande assim, botava a mão nas costas do Rick e orava: Senhor, e abençoava a vida do menino e pedia para o Senhor revelar o ministério do menino e tal. E o Rick tinha esse piloto assim na mais alta conta, né? E um dia ele tá vendo um zum, 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 o Rick, né? E o que aconteceu? Teve um acidente e esse piloto veio a falecer, né, numa queda de helicóptero. Sim. E o Rick, naquela hora, eu nem lembro da idade que ele falou que ele tinha na época, naquela mesma hora, Luiz, ele correu para o quarto, se ajoelhou e falou assim: Jesus, me bota no lugar dele. Me bota no lugar dele. Eu quero o teu chamado para a minha vida. Eu vou estar no lugar dele, eu vou fazer a obra no lugar dele. A obra não vai ficar sem ele.
Ele fez isso e ali ele decidiu, o menino, tá, a seguir os passos do pai e entrar para o ministério, né? Ali ele teve o chamado dele. E ele conta depois, nessa pregação dele, que ele depois conheceu centenas de pastores que tiveram a mesma experiência. Quando esse cara morreu, eles foram, tá, e se ajoelharam, e ali eles pediram para Deus o começo de um chamado do ministério. Glória a Deus. Então, quer dizer, a pessoa morreu e vários substituíram, ficaram no lugar dele, né? E nós, né? E nós, o princípio da semente, né, que cai no solo, morre e frutifica. Dá até vontade de chorar aqui com essa. Não. Você sabe que o Eduardo, nosso amigo Eduardo, ele estava na igreja do David Wilkerson quando esse missionário morreu, né? Ele estava lá, muito jovem, o Eduardo, na época. E o Eduardo viu um menino, um dos que foi tocado, porque realmente foram centenas de meninos e tudo mais, e que tomou o microfone e pregou. E pregou na igreja do David Wilkerson. O garoto pregou, e o Eduardo só pregou como gente grande, pregou, e pregou muito bem. Ou seja, nós não temos ideia, e queira Deus que assim possamos ser, né? Pessoas que afetam vidas. A gente começou falando de mentorear, eu até disse líderes ou chefes, né? Porque o líder afeta. Esse homem não precisou dar ordem nenhuma. Exatamente. Mas ele foi um líder na vida dessas pessoas. Ele deixou uma marca impossível de ser apagada. Uma marca de glória. Infelizmente, ainda existe muitos chefes dentro da igreja, né? Amém. Chefe querendo ser servido. Não, você está dizendo que muitos chefes ainda existem. Exatamente. Não, amém, é isso não. Eu entendi outra coisa, eu entendi Jetro. Eu falei, Jetro? Não, Jetro é coisa boa. Mas é chefe. Muitos chefes. Infelizmente. Você sabe, eu conheci um pastor da Rema, da África do Sul, que hoje está na Austrália. O nome dele era Joe Peter. Ele sempre dizia uma coisa, que há algum tipo de pastor que enquanto ele está subindo, ele é igual um técnico de futebol. Ele diz, vamos embora, vamos fazer isso. Você vai lá, você faz aquilo e tudo. E é aquela equipe inteira. Mas quando ele chega lá em cima, ele conta a história não como um técnico, ele conta a história como um jogador de golfe. Não, porque eu bati, entrou no buraco e não sei o que lá. É como se fosse... E eu até brinquei, mas até o jogador de golfe tem o camarada que leva os tacos e que às vezes é esse cara que diz, o melhor taco é esse, para você usar, né? Nunca. Ou seja, individual, todos... Mas é um princípio interessante, né? Que, às vezes, no processo, queremos a ajuda de todos, mas no sucesso, falamos como se tivéssemos chegado sozinhos. O Billy Graham sempre dizia, né, que ele não era um grande homem, ele era apenas um homem que estava nos ombros de grandes homens. Não tem aqui aquela dupla de tênis, Luiz? A dupla, né? Quando o tênis é em dupla, né? Aí tinha um cara que falava o seguinte, quando ganhavam, ele falava assim, eu ganhei. Aí quando o jogo era ali, tava tete a tete ali no empate, nós empatamos.
E quando perdia, eu falava, você perdeu. Falava para o outro, né, o companheiro dele. Assim, é verdade mesmo, essas assim. coisas assim. É a vida, né? Mas a gente, aí volta o coração quebrantado, o espírito contrito, Exatamente. que a Bíblia diz que é de grande valor. Eu vou te dizer uma coisa. Existem muitos homens notáveis na história, né? Muitos que influenciaram muitas pessoas. Existe, por exemplo, várias religiões, né? Existe lá o Maomé, Claro. Existe lá o Buda, existe o Gandhi, Confúcio, existe vários que apareceram, tá? Todos eles, antes de morrer, eles falaram que continuavam procurando a verdade. E o ensinamento dele, homem algum consegue ter essa transformação que nós estamos falando hoje aqui. Somente Jesus, tá? Que ele afirmou que ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. E ele afirmou que ele é o Filho de Deus e que ninguém vai ao Pai senão por ele. Somente esse Jesus, Aloysio, é que pode nos dar, tá, esse poder transformador que a palavra tem, tá, de fazer-nos sair desse pedestal do eu, da independência, da arrogância, do egoísmo, da soberba, tá, e nos humilharmos, tá, e aprendermos a ser como Jesus, a perdoar como Jesus, amar como Jesus, servir como Jesus, ser santo como Jesus, pregar ao mundo como Jesus, ser manso e humilde como Jesus. Então, é somente por aqui, não tem outro caminho, gente. Aí as pessoas vêm, às vezes ficam decepcionadas com homens e deixam Jesus de lado. Nós não estamos falando de homens aqui, não estamos falando de sistema religioso. Nós estamos falando de uma pessoa. Esse Jesus, você ouvinte hoje, tem que entender que somente ele pode te transformar. Somente ele pode fazer você vencer você mesmo, que é o teu pior inimigo, o teu eu. Somente ele pode fazer você ter um coração como o dele, um coração humilde, um coração manso. Esse é o nosso Jesus. Eu me lembro sempre do bispo Roberto McAllister, que dizia: não olhe para a cruz da direita, não olhe para a cruz da esquerda, olhe para a do meio. Porque é nela que está o seu Salvador. Olhe para a do meio, olhando para Cristo, né? O autor, o consumador da nossa fé. Osias, nós estamos chegando já ao final, né? Vamos aproveitar, talvez alguém vendo essa live, ouvindo essas palavras que você disse agora, esteja dizendo agora: eu quero esse Senhor Jesus. Talvez outras pessoas que estejam vendo essa live dizem: eu quero me posicionar com Cristo de uma maneira nova, diferente. Começar o transformar toda a minha vida agora com Cristo. Amém. E eu digo a essas pessoas que a nossa verdade, a verdade que eu, que você, que nós cremos, essa verdade é muito mais do que um código de regras, um código ético. Essa verdade é uma pessoa. Amém. É Jesus. Né? E o detalhe é o seguinte: você receber uma verdade que são apenas um monte de letras é uma coisa, mas receber uma verdade que te abraça e que casa contigo, isso é nosso que é outra realidade. Então, se você pudesse fazer uma oração por aqueles que desejam aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e aqueles que já aceitaram, para a gente terminar com chave de ouro, né? Amém. Levando Vamos. Todos a Cristo. Aleluia. Obrigado, Jesus. No teu nome, Senhor, nós oramos agora, Senhor, por cada um que está ouvindo aqui, Senhor, que Amém. vai ouvir lá para frente a gravação, Pai, do que foi falado aqui. Pai, não preparamos nada, nem conversamos antes, eu e a Luísa, Senhor, você foi trazendo os temas aí. Pai, que essa palavra, Senhor, penetre no coração, essa palavra que veio do teu trono, penetre no coração de cada um desses ouvintes, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Pai, nós repreendemos, Pai, o inimigo, Senhor, de ficar bloqueando, Senhor, e pedimos o caminho, o plano, Senhor.
para Amém. que a semente seja lançada no coração de cada um deles, Senhor. Que eles possam, Senhor, se acertar contigo nesse primeiro dia útil do ano. Amém. Senhor. Que possam planejar, Senhor, estar contigo, Senhor. Dedicar-se a Ti, Senhor. Aprender de Ti. Amém. Ser transformado pelo Teu Espírito Santo, segundo a imagem de Cristo, a imagem de Jesus. Amém. Nós queremos ser como Tu és. Concordamos. No nome de Jesus, Pai. Eu oro por cada um, Senhor. Toca agora no coração, Senhor. Faça com que eles possam estar entrando em contato aí conosco, Senhor, para que possamos dar continuidade, Pai. Pai, porque, Pai, é entrar pela porta, Pai, mas existe também um caminho a seguir. Um caminho Amém. de santificação até a glorificação. Pai, nós queremos viver eternamente contigo. Nós queremos que Tu seja, Jesus, esse Deus, esse Senhor sobre nós. Pai, que nos traz, Pai, todo o conforto e segurança, Senhor. No nome de Jesus. Precisamos de Ti, Senhor. Invada, Senhor, cada coração hoje aqui. É o que nós te pedimos, Pai, no Teu nome, no nome de Jesus, amado e precioso. Amém, Senhor. Amém. Ou seja, ano novo e a verdadeira vida nova. Isso aí. É com Jesus. A verdade. Amém. Jesus. Amém. Amém. Osias, muito obrigado e até uma próxima vez. Estamos sempre aí. E a todos que estiveram aqui conosco, nosso agradecimento e até o próximo debate-papo. Até o próximo aí. Valeu, um abração. Valeu. Tchau. Tchau.